Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Creator. Eu sou a Ju. E eu sou a Nath. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial que une os dois mundos, criação de conteúdo e empreendedorismo. Seja bem-vinda, Laura Picente. Muito obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês, né, pra bater esse papo. Tô nervosa, não vou mentir não. Porque eu falo demais, eu sei que eu falo muito, mas no começo sempre a gente fica nervoso, né? Normal, relaxa. É uma conversa mais pra gente conhecer você, né, saber um pouquinho da sua história. E começando pelo início, como a gente sempre fala aqui, conta um pouquinho de você, né? Como você iniciou aí na sua carreira. É muito engraçado pensar nisso, porque eu falo que eu sempre fui amostrada, né? Na escola, eu sempre quis ser a líder da sala, eu sempre gostava de apresentar trabalho. Eu já me apresentei dançando sozinha na escola 2 vezes. Então, eu sempre tive esse meu lado mais desinibido, né? De gostar de falar em público, conversar. E até que eu vi uma oportunidade dessa questão da internet, né? Eu não tinha noção, eu cheguei também quando tudo era mato. Porque o Instagram era só uma rede social. Hoje não, né? O Instagram é mais uma ferramenta comercial, né? Não é só sobre socializar com as pessoas, mas não, é sobre vender, é sobre divulgar o seu produto. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava como CLT, eu era vendedora. E eu sempre me destaquei lá porque eu falava muito bem. E aí eu comecei a ter que tirar foto para divulgar essa loja, né? Na verdade, eu comecei tirando foto e depois eu fui pra... Faz tudo, né? Vende, limpa, faz vídeos. E o que acontece? Eu comecei a falar nos provadores. E foi aí que eu comecei a me destacar, porque as pessoas não falavam muito, né? Só ficava naquele famoso, olha que linda essa peça, que lindo, que lindo, que lindo. E eu comecei a falar sobre estrutura, isso muito com a ajuda da Cássia, né? Que era a dona da loja, Mimeli, o nome da loja. Inclusive, eu trabalhei 5 anos lá. E foi onde eu fui me desenvolvendo. Só que o que acontece? Eu comecei a receber outras propostas de outras lojas. E eu não podia fazer, né? Porque como que eu ia trabalhar num lugar divulgando outro? Só que na época minha vida era um pouco caótica. Eu morava com os meus pais, eles eram separados dentro de casa. E aí eu pagava algumas contas lá. Então era bem perturbador mesmo dentro de casa, até que meu pai descansou, né? Deus recolheu ele. Eu falo que todo mundo fala, nossa, seu pai morreu e você fala tão tranquilamente. Não, gente, que meu pai, ele era alcoólatra, ele teve depressão. Eu tive uma vida muito boa e do nada eu tive uma vida muito ruim. Porque a gente tinha uma condição financeira muito boa, só que meu pai se endividou tanto, que a gente perdeu tudo, até casa. A gente teve que morar de favor, pra vocês terem noção. Então foi bem caótico. E aí... Então isso criou um trauma em mim, né? Como é que eu ia largar uma fonte de renda certa pra ir pro duvidoso? Por mais que eu tinha procura. Até que eu conheci o meu atual marido e ele falou, não vai dar certo, que não sei o quê, vai. Aí eu tive a coragem, pedi as contas, saí do meu serviço. E as 2 primeiras semanas que eu abri a minha agenda, assim, lotou, eu não tinha tempo nem de almoçar. Se vacilava, eu fazia umas 5, 6, 7 lojas no dia até e ficava para um lado e para o outro. Isso de moto, ele me levava de moto para todos os lugares, eu com uma mochila, com os meus saltos. E ele me levava, eu tinha um iPhone 7 na época, eu fazia o melhor com o que eu podia, eu fazia com muito amor. Eu lembro que eu cobrava R$70 2 horas e eu fazia aproximadamente uns 40 looks, de tanto que eu gostava e eu não sentia. Então... E aí uma coisa foi puxando a outra, porque eu fui começar a fazer conteúdo, comecei a gostar muito de moda e trazer isso pro meu público e estamos onde eu estou hoje. E quando que você entendeu que você queria ser influenciadora de moda mesmo? Porque de uns tempos pra cá, 1 ano atrás mais ou menos, você começou a falar bastante de provador, de como se vestir melhor, né? Eu lembro quando você postou alguns conteúdos assim. Foi pós-maternidade que eu tive essa certeza. Porque que acontece? Minha criação de conteúdo antes de eu ter a Jade, ela era muito baseada em trending, e eu ver referências e colocar em prática. Só que quando eu ganhei a Jade, só quem tem filho, né, vai entender. A gente passa por um processo muito maluco, porque eu não me reconhecia mais. Eu não sabia das roupas que eu gostava, porque eu literalmente só me vestia modinha. Aquela época do Color Block, gente, nada a ver, mas eu amava. Tudo que era rosa e verde eu colocava. Eu era a pessoa mais colorida desse mundo. E não que não fez sentido pra mim. Naquela época fez. Só que depois que eu tive a Jade, eu falei, meu, que é isso? Eu não conseguia vestir um look no meu guarda-roupa. Então foi onde que eu comecei a estudar sobre guarda-roupa inteligente. Eu comecei a estruturar o meu guarda-roupa e começar a trazer esse tipo de conteúdo. E foi onde meus conteúdos começaram a viralizar. Porque eu acho que muitas mães
principalmente se reconheceram, se viram em mim, né? E começaram a ter essa transformação também. Foi muito nessa época do Clean Girl, que até eu recebi muito hate por causa disso. Falando, não foi maternidade nada, foi por causa do Clean Girl. E é muito além disso, né? Além de uma tendência. Então foi muito por causa da maternidade. Vai passando nos momentos da nossa vida, a gente vai se entendendo como pessoa, como mulher, principalmente nessa parte, né, da maternidade. E aí você foi entendendo também o formato de conteúdo que funcionava pra você, né? Que eu até lembro também dessa época que você começou a criar, assim, em grande escala. Você postava muitos Reels por dia. Já cheguei a postar 10 por dia. Sim. Caramba, insano. É uma frequência difícil de manter, né? Então, fala pra gente um pouquinho dessa parte. Como que você se organizava, sendo mãe e criadora de conteúdo, pra manter essa frequência? Foi uma loucura essa época da minha vida. As pessoas veem como uma época muito boa, mas pra mim foi uma época muito caótica, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia estourar. E como eu tenho esse meu trabalho de modelo, né? Porque a influência, ela me ajuda muito a ter trabalhos como modelo, porque as pessoas veem que eu tenho seguidores no Instagram, eu tenho umas fotos bonitas, me ajuda, mas por incrível que pareça, o trabalho de modelo é uma coisa, o trabalho de influenciador é outra. Então foi uma época que eu foquei muito na época de modelo. Tanto é que eu fui pro Brás, eu ia de madrugada pro Brás em entregar cartão, fazer presença, pra tentar explorar um pouco mais esse lado. Só que eu saía 11 horas de casa, chegava 5 horas da manhã, e eu não ia dormir, eu ia produzir conteúdo. Então, eu não dormia até eu produzir meus 10 conteúdos. Depois, eu dormia a tarde inteira e dormia até umas 8, levantava e tudo de novo. Isso umas 3 vezes por semana que acontecia, né? Porque eu ia pro Brás segunda, terça e quarta. Referente aos outros dias, era um pouco mais tranquilo. Porque como eu tava em casa, tinha o sono regulado. Eu não criava roteiro. Nem usava chat GPT, nem sabia o que era isso. Eu escrevia num caderno o que eu queria falar. Os temas e deixava ir no feeling mesmo, sabe? Hoje, eu não acredito que seja a maneira mais adequada, porque nem todos os dias eu estou tão criativa assim, mas naquela época eu tinha muita coisa pra falar. Eu já falei que eu falo demais. Então, eu realmente falava, o que tá fazendo sentido pra mim hoje no meu guarda-roupa? Qual é a minha dor? Eu sempre foquei nisso. Qual é a minha dor que eu vou ajudar o meu público hoje? Como que eu vou conseguir mudar a vida das pessoas com tal dica? Então, eu me baseava nisso. Então, era leve, era cansativo, muito cansativo, porque, pensa, você tá virada, você ficou a noite inteira andando, focando em outras coisas, e você tem que chegar e você tem que construir muitos conteúdos, né? Mas o que me ajudava muito é que como eu tava estruturando meu guarda-roupa inteligente, eu estava no Brás, eu já aproveitava para comprar roupa, chegava em casa e já fazia o conteúdo. Então, por mais que era caótico, essa ponte do Brás e da produção de conteúdo me ajudou muito. Porque se eu acabava meus looks, eu ia no Brás e comprava. Eu segui o meu ritmo de compra, de momento. Eu falava o que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu lembro que você bateu 100k muito rápido, né? Não sei se foi em 30 dias, algo assim. Você até fez um evento na época para falar sobre isso. E quais foram suas estratégias naquela época? Então, hoje eu ainda acredito nessa técnica, ela já é validada, porque tem alunos meus que eles validaram essa técnica, mas é no volume de conteúdo até você achar o seu formato. Então, o que eu pensei? Para eu achar um formato que faz sentido, eu preciso testar. E qual é a melhor forma de testar? Volume de conteúdo. Então, tudo que eu vinha na cabeça podia ser ruim, a minha ideia, eu postava. E, por incrível que pareça, eram geralmente essas ideias que viralizavam. Porque se eu ficava ali muitas horas montando um roteiro, tentando fazer a melhor gravação, com a melhor luz, com o melhor celular, não funcionava. Era o vídeo que mais flopava. E eu achava isso até engraçado, porque eu acho que quando a gente vai postando muito conteúdo, a gente vai gerando mais experiência, né? De gravação, de ângulo, em tudo. Então, era assim, eu tava aqui com vocês, eu conseguia criar 3 Reels agora na sua frente, rápido. Porque eu já pegava esse jeito. Então, pra mim, o segredo tá você postar com volume até você descobrir o formato. Quando você descobrir o formato que der certo no seu perfil, basicamente você vai manter ali. Aí você consegue abaixar um pouco a quantidade de conteúdo, né, gente? Porque vamos combinar que é insustentável postar 10 conteúdos. Não tem como, não vive. E eu sou mãe e minha criança tem 2 anos agora, não tem como. Sim, realmente, a gente acredita nisso também, que você tem que ir testando os formatos de conteúdo e ver o que funciona pra você, o que é sustentável também no longo prazo, porque tem alguns conteúdos que você também não consegue manter. Isso aconteceu com a gente, né? Teve um formato nosso que deu muito certo, mas era
difícil de fazer, porque era o formato de entrevista que a gente ia pra rua e fazia, só que a gente dependia dos outros, então eu acho que tem que estar sempre testando, né, pra descobrir os formatos e depois que descobrir, faz ele incansavelmente. E aí você conseguiu conciliar nessa época, então, a maternidade, porque essa é uma dúvida real minha, que como faz isso? Como que é empreendedora, influenciadora e mãe ao mesmo tempo? É que assim, eu falo muito que o Gabriel ele é muito essencial para essas coisas. Em todas as minhas partes da minha vida, é ele que me segura na minha mão e me ajuda. Porque essa fase da Jade pequena, ela nunca me deu trabalho, tá, gente? A Jade, ela é uma bênção na minha vida. Ela sempre dormiu a noite inteira, sempre foi uma criança muito tranquila. Então, basicamente, era o Gabriel que ficava com ela. Eu me trancava no estúdio e falava, olha, preciso criar meus conteúdos. E sumia. Aí depois que criava os conteúdos, provavelmente ficava aquela bagunça no estúdio de roupa e eu deixava pra mais tarde. O Gabriel, ele virou realmente o meu suporte dentro de casa. Eu me alimentava porque ele fazia comida, porque eu tava focada na criação de conteúdo. A casa estava arrumada porque é ele que mantinha, porque eu estava focada na criação de conteúdo. Após eu criar os conteúdos, aí eu conciliava as outras coisas, arrumar a casa, ficar com a Jade, ficar com a minha família. E por incrível que pareça, não foi tão assim... eu não fiquei tanto sobrecarregada porque eu acredito muito na questão da rotina. Se eu acordo, por exemplo, no começo do ano que eu estava... Todo mundo, né? Começo do ano quer ficar fitness, magro, gostoso e tananã. Metas. Exatamente. E aí eu coloquei de meta que eu iria acordar 4h30 da manhã. Não é nada de coach, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só porque eu tinha que dar conta da demanda. Porque os trabalhos começaram a aparecer em grande escala, né? Começou a aparecer muito trabalho e eu queria treinar. E eu queria passar um momento em família. Então eu falei, eu vou acordar cedo, eu vou fazer acontecer. E 10 horas da manhã, minha vida estava feita. Eu já tinha trabalhado, minha casa já estava limpa e ainda sobrava tarde. Então, essa questão da rotina, ela é muito importante. Muito importante. Óbvio que sempre com um pilar também de ter um marido que acorda, dá um TT pro bebê, ajuda nisso, ajuda aquilo. Porque eu acho que sozinha é jamais. Nunca. E você acha muito importante esse negócio da rede de apoio, né? Pra quem é criadora de conteúdo, pra quem é empreendedora. O quanto isso faz a diferença na sua vida? É muito engraçado porque... Quando eu comecei, eu fazia os 7 provadoras no dia e eu ficava para um lado e pro outro sem parar, né? Eu fazia São Bernardo, eu fazia Ribeirão, eu fazia Diadema, eu fazia tudo num único dia. Então, era muita loucura. Eu não me alimentava. Só que depois da Jade, como que eu iria manter essa rotina, né? Não tem como. Tanto é que hoje eu diminui os meus trabalhos externos, mas quando eu tenho a minha rede de apoio. Que é a minha mãe, que é a bisavó da Jade, né? Que agora ela morava em Curitiba, ela veio pra cá. Então, assim... Eu falo que eu não seria nada sem eles. Nada, nada, nada. Porque eu poderia acordar 3 horas da manhã, por exemplo, dar conta da rotina. Mas hoje, na fase que a Jade está, ela precisa de atenção, ela precisa de gastar energia, principalmente, porque é igual cachorrinho, gente. Você tem um Golden, se você não gasta energia dele, ele vai destruir sua casa. Então, a Jade é assim, que agora ela aprendeu que ela consegue escalar os lugares, que é só pegar uma cadeira que ela pega tudo que ela quer. Então, se eu deixar só a Deus dará, não dá certo. Então, dias que eu estou com uma demanda muito grande dentro de casa ou fora, aí eu falo que eu despacho, né? Eu falando dele. Aí eu tenho que despachar o bebê. E é muito bom, porque... Eu falo que quando você tem uma maternidade com rede de apoio, a sua maternidade fica mais leve. Porque todo sábado a avó quer ficar com ela, não adianta, é inegociável. Eu não tenho sábados mais, quer dormir com ela. E aí acabou se tornando um dia pra eu cuidar do meu casamento, pra gente assistir um filme, pra gente fazer uma janta. Então, só nessa questão, não tanto do empreendedorismo, mas até com uma vida, né? Porque se você tem um marido que te apoia, se você tem uma família ali que, meu Deus, não vou conseguir ficar com a Jade hoje. Eu tenho minha mãe, eu tenho a Bisa, então torna as coisas mais leves, né? Eu acredito que eu tenho um privilégio muito grande de ter essa rede de apoio, de ter um marido tão presente, né? Porque teve muitas vezes que ele teve que ser pai e mãe num dia só, porque pra gente dar conta de tudo, né? Mas, eu sou muito grata e eu deixo claro todo dia isso no meu daily. Toda vez que eu tô levando ela lá, fala, eu sou muito grata pra minha rede de apoio. É importantíssimo, acho que faz total diferença. E você comentou que você definiu mesmo que seu nicho era moda, né? Depois da Jade, e também foi esse momento que você diminuiu os trabalhos externos e passou a focar mais
em criar as suas próprias fontes de renda, né? Que foi aí que nasceu a Pibo, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente. A Pibo, ela é o nome, né? Muita gente me pergunta sobre o nome e é basicamente Pi de Pisente e Bo de Borrer, que é o sobrenome do meu esposo, né? Tanto é que a gente fala que a Jade, ela é a verdadeira Pibo. Porque, né, é a junção dos dois. E ela foi criada, né, a Pibo, justamente por essa dor. Por eu não querer mais viver essa rotina louca de só provadores. Porque eu gosto muito, eu ainda faço e vou continuar fazendo. É uma fonte de renda muito boa. Só que pra mim não faz mais sentido, porque eu também quero viver a maternidade. Não adianta eu falar que... vou fazer 10 provadores no dia e vamos ver. Não funciona, gente. E eu quero viver, principalmente essa fase da minha filha, dela pequena, porque a gente cria filho pro mundo, né? E passa muito rápido. Então, eu sempre matutando na cabeça o que eu posso fazer, E eu pensei em abrir uma loja de roupa, porque foi na época que eu estourei do guarda-roupa inteligente. Falei, vai ser uma sacada de mestre. Só o meu medo na época, porque eu conhecia as fontes também por conta do Brás, o meu medo na época foi eu perder os lojistas que eu trabalhava, porque eu divulgava varejo. Então, como é que eu vou bater de frente com eles se eu divulgo também eles, né? Então, eu falei, não vai rolar, não vai funcionar. Eu falei, mas eu queria algo que agregasse. Porque eu tenho que estar todo dia. Porque no provador eu consigo divulgar. Eu consigo divulgar se eu tô em casa. Eu sempre consigo divulgar. Aí eu pensei em sapato. Porque eu era viciada em sapato. Gente, eu sou a louca do sapato. Quando eu entrei nesse mundo, eu ia na Mundial. O Mundial ficava pequena pra mim. Eu amo a Mundial. Nossa, eu amava. Faz anos que eu não compro lá. Que agora, por causa da internet, eu compro tudo na internet. Mas assim, eu lembro que eu saía dos meus 2 provadores de R$70. Era 140, virava um saldo. Era assim... realmente eu fiquei viciada. Só que eu falei, não vai fazer sentido, porque não era um mundo que eu iria conseguir manter por conta de namoração e tal. Enfim, nem fazia ideia de fornecedor, nem imaginava. E foi aonde que eu falei, acessório. Pra mim foi a virada de chave, porque eu falei, eu amo me montar. Eu sabia que era algo que vendia bem, porque eu tinha parcerias na época, né? Então foi aonde eu acabei cancelando todas as minhas parcerias e falei, não, eu vou fazer acontecer. E nossa, gente, deu tanto trabalho que eu virei umas 2 noites pra fazer a logo. Porque eu queria que ficasse exatamente do jeito que eu queria. E eu não queria que fosse rosa. E eu queria que fosse algo mais clássico. Que fosse a minha cara, sabe? Porque era o meu negócio. E aí até o Gabriel falava, meu Deus, você tá vidrada ali. Isso era domingo. Eu tava lá. Às vezes mexia só um pouquinho a cor, mas pra mim fazia total diferença. E foi onde a gente fez a primeira compra, né? A gente comprou as mercadorias e lançou. E, gente, o maior medo do influenciador é a empresa dele flopar. Porque ele divulga o negócio dos outros com tanto carinho. E a gente pensa, né? Será que eu vendo mesmo? Será? Começa a bater as incertezas como qualquer ser humano normal. E quando eu abri as vendas, eu esgotei todas as minhas mercadorias, assim, em 30 minutos. Vendendo no Instagram, tá? Eu que era o atendimento ali, anotando no caderno, separando, o pessoal já fazendo Pix e tal. Então... Essa questão da Pibo, ela me fez enxergar diferente a criação de conteúdo. Porque eu sempre divulguei muito bem os negócios dos outros. Eu tinha técnica de crescimento, eu sabia o que eu precisava fazer para escalar o meu negócio. Então, por que não criar mesmo uma empresa, levar a sério, criar um site, vender atacado, vender varejo? E foi daí que começou essa loucura. A necessidade de ter uma renda, só que dentro de casa, porque a Pibo ela é um e-commerce, a gente envia para todo o Brasil. E para eu conseguir viver a maternidade, porque, por exemplo, a Pibo sai 10 pedidos de manhã. Eu posso acordar 3 horas da manhã, embalar, despachar no outro dia, pronto. Preciso só criar conteúdo e aí vai vender, entendeu? Eu tô aqui com vocês, pode estar caindo venda agora. Então, é um negócio independente, né? Essa questão do e-commerce. Então, a Pibo, ela meio que saciou essa minha dor. Mesmo que quando eu abri, eu não fazia ideia direito do que eu estava fazendo, de como funcionava um negócio. Porque eu sempre fui só das fotos. Eu falo que eu chegava nas empresas... tirava foto e ia embora, até a bagunça ficava pra eles. Então, eu não sabia o que era o por trás. Então, eu aprendi tudo na marra, mas foi, assim, transformador, eu falo. Sim, com certeza. A gente estava comentando, né, um pouco antes de começar a gravação, porque realmente não faz sentido. Você passou anos ali construindo a sua audiência, as pessoas confiam em você, né, porque você criou conteúdo por anos, e aí você usa essa sua audiência para vender no seu próprio negócio e não só no negócio de outras pessoas. E a gente tem visto uma tendência muito forte, né? De creators virando empresários. Você acha que esse é o futuro da criação de conteúdo? Os influenciadores, de fato, criarem as marcas próprias?
Com certeza, porque eu falo que depois da Pibo, eu soube medir o tamanho da minha influência, eu tive mais certeza do meu público, eu pude resolver as dores do meu público, né? Porque eu sabia, eles me pediam, eles me falavam. Tanto é que o atacado da Pibo foi muito engraçado, porque quando eu abri a Pibo, eu nunca imaginei em vender atacado. Nunca nem passou na minha cabeça. Só que de tanto público pedir, eu consegui analisar esses dados e falei, você fazer isso, a gente consegue e vai vender tranquilamente. E vendeu. Então, era uma coisa que eu não tinha na cabeça, mas por conta do meu público, que já confiava em mim, falou, abre atacado. E foi onde eu abri. Então, eu acho que o fato da gente ter a nossa própria empresa, a gente tem mais liberdade de criar, porque a gente, como criador de conteúdo, muitas vezes a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Só que a empresa, às vezes, não quer aderir à ideia do criador, né? Ela quer mandar um roteiro pronto, porque ela tem algo que ela quer deixar claro, algo que ela quer dizer. Só que eu, como criadora de conteúdo, a gente dá um conselho, só que às vezes nem sempre funciona, né? Fala, então, com o meu público funciona tal assim, mas como é a minha empresa, muda drasticamente. Com certeza, muda tudo. Dos dois lados, eu acho. Também pro lado do empresário, porque ele sabe os produtos que mais vende, ele tem mais conhecimento dali do que sai melhor. Então, não tem por que não unir os dois mundos. A gente tem visto realmente essa tendência que os empreendedores estão virando influenciadores e os influenciadores estão virando empreendedores. Então, muito provavelmente vai ser uma coisa só. Você acha que a sua autoridade como influenciadora aumentou depois de virar empresária? Demais, porque quando eu criei a Pibo, isso era coisa minha, né? Era um preconceito da minha cabeça. De eu achar que era só uma lojinha. É só uma lojinha, é só um e-commerce. Tipo, não é nada demais, entendeu? É uma renda extra. Foi assim que eu levava. Até eu começar a levar a produção de conteúdo a sério na Pibo, eu falar, não, eu vou escalar esse negócio. Começamos a vender atacado. E aí, as pessoas realmente começaram a me tratar como empresária, sabe? Tipo assim, a Pibo? Tipo, como assim? Como é que você faz essas loucuras de todos esses vídeos? Como é que você consegue embalar os pedidos? Sabe, as pessoas começaram a me ver como referência. Sabe um ponto que é muito engraçado? Na Pibo, meus concorrentes, outras lojas de acessórios, repostam os nossos vídeos nos stories. A gente consegue ter divulgação no próprio nicho. Porque, provavelmente, é muito engraçado pra mim. Virou referência, Eu virei referência na área, assim, vai fazer 2 anos que eu tenho a Pibo. E quando eu entrava lá e eu via um monte de gente republicando o meu vídeo, aí eu ia entrar e falava, não, são possíveis clientes. Não, era a própria loja repostando os meus vídeos, lojas menores, algumas maiores, mas assim, porque se identificou com aquele conteúdo. E pra mim, isso acaba sendo um tráfego pago grátis, né? Porque eu tô ali no nicho certo. Se alguma cliente daquela pessoa que republicou gostar do meu produto, vai entrar, vai ver que a gente manda pra todo o Brasil, vai ver que é atacado e varejo. A pessoa já enche o olho, né? Então, eu acho que mudou muito a visão das pessoas a realmente me tratarem como empresária, sabe? E eu começar a ter que sustentar isso, porque foi o que eu falei. Quando eu criei, eu achava que era só uma lojinha. Até que a Pibo começou a crescer, e aí as pessoas falaram, não, peraí, o que essa menina tem? Nossa, tá bombando, tá dando certo. Você acha que hoje as pequenas influenciadoras que estão começando agora já vêm com essa mentalidade de virar empresária ou ainda vive nesse negócio de, dá pra viver de publi ou é legal ganhar uns recebidos aqui, outros ali? O que acontece? Geralmente, as novas influenciadoras, elas são mais novas, né? Porque vem uma coisa ali da adolescência, ela vê o potencial que ela pode criar conteúdo dentro da casa dela. É uma coisa que eu admiro muito dentro da minha profissão, porque você pode começar de qualquer lugar, de qualquer início. Você só tem que começar. E eu acho que essa questão de ganhar muitas coisas grátis ainda enche o olho de muita gente, né? Tanto é que não só dos novos influenciadores, mas tem influenciadores grandes que ainda não sabem como monetizar em cima do seu público e ainda vivem de permuta, né? Ainda vivem muita troca de serviço. Então, eu acho que é uma ideia que tem que amadurecer mais, referente a criadores de conteúdo terem as suas próprias empresas. Eu acho que é algo que está sendo mais visado no mercado por influenciador que já tem experiência, que já passou por essa fase de encantamento. Sabe, relacionamento? Você não fala que o primeiro ano é tudo lindo. É a mesma coisa na nossa profissão. Pelo menos é a minha visão que eu tenho do público que eu sigo, do público que eu acompanho. Porque elas esperam
ter um público consolidado primeiro, entender até que ponto vai chegar aquilo para depois pensar em abrir a sua empresa. Muito por questão de insegurança, por achar que não vai levar a nada, mas eu acho que se uma micro-influenciadora ela já começar abrindo a sua empresa, ela tem até mais potencial de criar autoridade, porque ali ela consegue expandir a sua criação de conteúdo, até mostrando como abre uma marca, porque a criação de conteúdo já é aliada dela, ela já sabe como faz, ela já sabe como funciona o formato. Então, se ela conseguir juntar isso na empresa, junta o que todas as pessoas querem ver hoje em dia, que é bastidor, que é vida real, que é a construção de uma empresa, que é como que faz até o produto chegar no cliente final, é uma trend. Então, eu acho que é uma ideia que vai amadurecer com o tempo dos influenciadores. Porque eu acho que a Creator Economy, no geral, é muito recente, né? Então, as coisas vão mudando. Esse influenciador, assim, de público, de recebidos, foi muito uma coisa de assim que estourou, né? Aí, todo mundo queria ser influenciador para receber coisas. Só que aí, conforme o mercado vai amadurecendo, você vai falando, tipo... Mas acho que eu não queria só receber umas coisinhas. Eu acho que eu consigo mais. Eu preciso monetizar isso aqui, né? De alguma forma. Você falou que tem a questão dos conteúdos, né? Que hoje as pessoas querem ver mais essa parte de bastidor, de como chega até o cliente. Eu percebo que no seu perfil mesmo, o oficial, você passava mais essa imagem que o próprio Instagram traz isso, né? De muito elegante, muita perfeição, que eu também faço, eu tenho uma dificuldade por ser millennials, né? Eu quero mostrar tudo perfeito, tipo, tudo, bonitinho. Mas eu tô percebendo que as pessoas estão querendo mais esse real life, né? O Daily trouxe muito isso. E você viu isso na prática com o seu Daily? Que esse conteúdo mais amador, de certa forma, tem feito mais sucesso? É muito engraçado porque além da Pibu Daily, ele mudou muito a minha cabeça com a criação de conteúdo, né? Porque quando eu criei o Daily, eu achei que não ia dar em nada também. Eu realmente queria um lugar só pra eu falar tudo que eu queria falar. Eu queria um lugar de conforto, entendeu? Pra eu poder falar mal de que eu queria falar, pra eu poder desabafar. Só que isso conquistou as pessoas. E conquistou de uma maneira que eu nunca pensei que iria conquistar. Isso foi um insight que eu criei muito na prática, né? Que eu aprendi muito na prática, essa questão do Daily. Porque eu vinha todo mundo criando e eu falava, nada a ver. Pra que eu vou criar um segundo perfil? Não tô nem conseguindo cuidar do meu. Postar em um. Eu vou postar em 2. Só que o que acontece? Por essa questão do Instagram, ele pedir mais essa questão de perfeição, do público asteric. Isso muito no meu nicho, né? Porque tem gente que tem esse real life como nicho principal, né? Então, tem gente que consegue sustentar e levar isso. Só que no meu perfil, eu não queria mostrar tudo. Eu gosto de filtrar, eu gosto de passar essa imagem mais profissional até pro público que eu quero atrair, que é marcas de moda, que são marcas maiores. Então, eu acredito muito nessa questão da postura profissional. Só que o que aconteceu? Como eu tava muito profissional, as pessoas começaram a achar que eu era milionária. Começaram a, tipo assim, perguntar... você tem babá? Tipo, quem limpa a sua casa? E eu fiquei tipo... Gente, não é assim que a banda toca, não. Tipo, distancia um pouco, né? Começou a me distanciar do público, porque elas começaram a achar uma vida que eu não tinha. Entendo que isso foi um pouco de culpa minha, um pouco do que o mercado pediu também no momento, porque tem muito isso, a gente tem que se adaptar ao mercado. Só que eu precisava de um canal onde eu conseguia mostrar quem era eu, a verdadeira essência da Laura, né? Porque as pessoas me conheciam pessoalmente, elas falaram, Laura, você não é nada daquilo que eu imaginava. Você realmente é muito legal, você tinha que mostrar essa parte sua. E aí foi onde eu fui amadurecendo essa ideia do Daily. Criei e deu muito certo. Porque lá eu mostro minha rotina como mãe, eu mostro eu me aventurando na cozinha, que 90% das vezes dá errado e as meninas adoram. Inclusive, a última que deu errado foi um pão que eu podia tacar em alguém, de tão duro que ficou. Eu vi, você postou, mas ficou bem bonito. Bonito ficou. Quando as pessoas viram a primeira história, falou, meu Deus, me chama pra comer. Na hora que eu cortei, falei, eita, calma. Eu amo seu Daily. Então, e justamente pra trazer isso, porque eu sou uma pessoa real. Então, hoje os meus resultados como influenciadora mudaram também, eles aumentaram depois do Daily, porque se eu tô gravando uma publi, eu mostro os bastidores dessa publi no Daily. Eu mostro como é que eu vou fazer essa produção de conteúdo, qual é a minha ideia, o que eu pensei, o que eu quero trazer. Então,
essa questão dos bastidores, mas os bastidores mesmo, aquilo que não é o bonito de você trazer. A sua casa tá desarrumada, é você não tá feliz, é você tá, sei lá, comendo um monte de besteira e não quer ir treinar. Porque no meu Instagram principal a gente só posta quando tá treinando, quando tá ali tudo em dia. Mas e a outra parte, né? É importante você mostrar também, porque ninguém é perfeito, gente. Isso não existe. Não tem como sustentar uma imagem de uma pessoa perfeita. Sim, eu acho que o Instagram trouxe isso e agora ele tá tirando. Ele tá tirando. Ele deixa a gente louca. Sim, por isso que pra mim é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de tirar a vibe, tipo, asteric, de postar tudo muito bonito, porque o Instagram trouxe isso desde os primórdios. Sempre Então, esse foi o propósito, né? O propósito era, olha como tudo é lindo e belo, só que realmente isso foi até cansando, isso foi gerando, né, outras coisas, comparações. Crise de A níveis ansiedade. surreais, porque todo mundo só mostra o palco, ninguém mostra o bastidor, e aí isso começou a ficar também meio cansativo, meio chato, porque, tipo, tudo aqui é muito Tudo perfeito. é lindo. Tudo é lindo. Ai, a vida de todo mundo aqui é muito boa. E aí agora. Já faz uns anos, né, que já A gente tá tá vindo quebrando isso. que tá quebrando isso, mas realmente causa uma dificuldade, que eu fico tipo, mano, como eu vou aparecer descabelada? Então, E eu acho que o TikTok bagunçada. veio pra isso também, né? Exatamente. Porque o Instagram é tudo perfeitinho. E você chega no TikTok, é aquela pegada mais lo-fi. É muito engraçado porque o meu daily, ele é inspirado no TikTok, né? É uma das redes sociais que eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade na questão de constância. Porque essa questão de mostrar a rotina real, montar um vídeo, narrar, ainda pra mim, eu não aderi. Eu sou uma pessoa que eu consumo TikTok, eu gosto, porque eu sinto que eu me conecto mais com as pessoas, eu vejo as dores e é muitas coisas que eu me identifico, que eu falo, caramba, eu também passo por isso, eu também reconheço isso. E por que acontece? O Instagram e o TikTok, eles são dois universos diferentes. É muito engraçado isso, porque muitas vezes uma coisa que você pode levar hate no Instagram, você vai ser acolhido no TikTok. Aconteceu muitos casos também da pessoa ser odiada no TikTok e ser amada no Instagram. Então, são bolhas completamente diferentes. Então, o Instagram, ele vai ter um pouco dessa quebra de perfeição, mas ela não vai acabar, porque a proposta do Instagram basicamente é essa, né? Porque você pode ver, as pessoas elas estão preferindo migrar para outros canais do que mostrar só a vida real no Instagram. Porque as pessoas também, sendo muito sinceras, elas gostam de ver o que é bonito. Elas gostam de sentir, elas gostam de acompanhar. Eu tava falando isso com o Gabriel ontem. Elas gostam de acompanhar pessoas que estão acima delas. Se você passa uma vibe de que você tá no mesmo patamar ali da pessoa, ela não te vê como autoridade. Entendeu? E eu acho muito importante você ter autoridade também, porque com a autoridade que você faz dinheiro, é com a autoridade que você consegue ali crescer o seu negócio, porque as pessoas vão te seguir, porque ela vai ter sensação que você sabe algo que elas não sabem. Então, é por isso que eu acho importante ter o equilíbrio. Recentemente eu tentei utilizar uma técnica, porque eu falo, né, no meu Instagram eu testo muito, erro, aprendo, acerto, e assim vai. E eu até falei com a Ju sobre isso, da questão do daily, que eu tinha desativado o daily porque eu queria trazer toda a conexão que eu tinha no daily pro meu principal. Só que é muito engraçado, é a mesma pessoa, são os mesmos conteúdos, mas o pessoal que respondia no daily não respondia no meu principal, porque ficava com vergonha. Eu acho que tem uma barreira ali, né? Gera uma barreira, porque aquela Laura é a Laura... É a empresária, é a Laura Asteric. Ela- E as pessoas me falavam exatamente isso. Me mandavam no direct do principal, isso quando ele é desativado, eu falava lá, tô com saudade do daily. Ativo o daily, eu preciso do daily. Até que eu comecei a perceber, eu falei, o daily, querendo ou não, ele é um a mais. Ele é um canal exclusivo da Laura, ele é a vida real ali da Laura. Então E é uma estratégia, de uma certa forma. E eu consigo utilizar isso como uma estratégia muito boa, porque eu falo, se você tem conexão com os seus seguidores, você tem tudo. Tudo. Porque você consegue ali fazer um evento que você sabe que muitas pessoas elas vão ir, porque você tem aquela conexão com o público. As pessoas gostam de você como se você realmente fosse uma amiga. Tanto é que eu recebo no dele as mensagens falando assim, eu sinto que eu sou sua bestia aqui. Eu falo, mas a gente é. Porque tem esse contato direto com a Laura, sem ser a Laura empresária, sem ser a Laura modelo, entendeu? É mais a Laura maternidade, dona de casa. E eu gosto muito disso. Do contraste que tem do TikTok, do daily pro Instagram. Porque eu acho que dá pra construir uma narrativa muito boa, porque você consegue trazer aquele público mais quente, né? Aquele público que é seu ali, que gosta de você. E você consegue fazer muitas coisas com ele, né? Fazer um evento, por exemplo. Falar, vamos marcar de
de um café, aí você já consegue umas parcerias, já cria um evento, já cria ali todo um network também, porque eu acho muito importante você ter esse contato direto com seus seguidores, porque são eles que te dão dinheiro, são eles que fazem o seu negócio acontecer. Então é o mínimo você ter que ouvir o que eles têm pra dizer. E aí você traz isso você faz todo esse evento e traz isso pro seu TikTok de performance, né? Pro seu TikTok, pro seu Instagram de performance. As pessoas vão comentar, o que a Laura tá fazendo? Nossa, mas isso é por causa do daily? Ah, deixa eu seguir. E aí você vai atraindo mais gente e vai consolidando essa estratégia de ter 2 públicos, né? O público mais frio e o público mais quente. E como que é o critério pra você aceitar no daily? Ou todo mundo que solicita você aceita? Eu só não aceito homem. Eu não gosto... Tem alguns homens lá, né? Meu esposo, ele tá lá. Inclusive, minhas seguidoras voltaram pra ele não entrar. Mas eu aceitei, porque eu mostro muitas coisas da Jade ali também. E às vezes ele não tá em casa e ele vê e dá risada. Enfim, eu também não mostro nada demais no dele, né? Misericórdia. Meu cunhado também tá, porque ele ficou com raiva de mim. Que ele falou, você só posta Jade lá. Eu quero ver a Jade, não quero ver você. Então... O meu critério é basicamente não ser homem e não ser fake. Ponto. É que é muito legal essa sensação de exclusividade, né? Tipo, eu tô no daily dela. E as pessoas usam isso. Por exemplo, se eu posto os bastidores de uma publi e aí eu posto essa publi, as pessoas falam, caraca, eu vi qual foi a ideia dela, como que ela fez. E aí já dá até uma sensação que você fez parte daquilo, né? Que você ajudou. O que funciona muito no meu dele, eu pedi opinião. Por exemplo, eu vou entrar em reforma, né? Na minha casa, eu vou fazer um novo quadro, porque eu preciso criar conteúdo e preciso sair um pouco do celular. Então, eu vou aproveitar para juntar o útil ao agradável. Já falei, gente, preciso mudar minha cabeceira. Como é que eu faço? Já era. Direct já começa. Faz isso. Então as pessoas se sentem parte dentro do projeto, porque elas vão participar ali dos bastidores e depois do conteúdo final, porque elas vão lá, elas vão ver o resultado, vão ver no meu perfil principal e vão falar, caramba, eu fiz parte disso. Então eu acho uma conexão muito preciosa. É sobre criação de comunidade mesmo, né? As pessoas valorizam muito hoje em dia porque a sua comunidade confia em você e, consequentemente, compra de você, né? Então, isso é muito poderoso. Outra coisa que eu ia comentar era sobre as pessoas acham que lidar com a internet, trabalhar com a internet é só glamour, né? Mas já teve alguma situação de algum hate ou algum comentário maldoso que você sofreu? Eu queria saber um pouquinho disso. Várias. Muitas vezes, porque... Começando do início, eu fiquei com o Gabriel e o Gabriel ele se relacionou com uma pessoa que era influenciadora, então no começo as pessoas me comparavam muito e era muito engraçado, gente, porque eu tava nova nesse mundo de modelo, eu queria entrar, eu queria criar conteúdo, então eu fazia uma loja, aí o pessoal virava e falava mal dessa pessoa pra mim, e eu sempre fui muito profissional, graças a Deus, nunca caí na pilha, sempre falei, olha, não conheço e acho uma ótima profissional. E na outra semana a pessoa tava lá. Então eu falava, nossa, deve falar mal de mim pra outra pessoa, pra quê? Pra criar uma rixa e tal. Mas eu sempre lidei disso de uma forma muito profissional. Eu acho que foi a primeira coisa que eu tive que enfrentar mesmo na internet. Falar, como que eu vou lidar com isso? E foi super tranquilo, super leve. E quando eu comecei a viralizar. Porque, gente, eu não sabia me maquiar, eu tava aprendendo, várias coisas, roupas também, caimento. Eu tava aprendendo sobre tudo, só que eu achava importante postar. Mesmo que eu estivesse errada, eu achava importante eu postar. Porque que acontece? A criação de conteúdo, eu acredito que é o meu momento de vida. A criação de conteúdo tem que ser a criação da minha vida. E nem sempre a minha verdade vai ser a sua verdade. E tá tudo bem. Porque às vezes o que uma coisa vai fazer sentido pra mim hoje não vai fazer sentido pra você. Só que o que acontece na internet, né? É tudo mais intensificado. O que não faz sentido pra você, as pessoas se acham no direito de ir lá, comentar, te esculhambar. Eu tive um vídeo que ele bateu uns 8 milhões. E eu tava laranja naquele vídeo. Gente, era a base que eu tinha no momento. Eu estava virada do Brás e eu fiz um vídeo e ele viralizou. E aí o pessoal me esculhambou. Como é que você tem coragem de falar de roupa se você tá laranja? Você tá laranja, que nem você quer. E eu dei risada, né? Foi uma crítica construtiva, porque eu realmente tava laranja e eu não percebia. E aí eu ajustei isso. Mas viralizou por causa dos comentários. Dos comentários. As pessoas comentando. A mesma coisa que o nosso também. Eu ganhei muitos seguidores qualificados, porque gostaram da dica e começaram a me acompanhar por causa disso. Mas foi o hate, eu acho que mais engraçado, porque realmente não era algo que eles estavam inventando. E sobre a minha sobrancelha, sempre aparência, né, gente? Olha, que péssimo. Mas porque eu usava minha sobrancelha muito arrepiada e eu gostava na época, não me incomodava. E
assim, o pessoal, como que você dá dica de look com a sobrancelha assim? Aí eu, meu Deus, tudo que eu fizer aqui vão me julgar. Da sobrancelha eu lembro. Então, e eu lembro que eu fiz eu tenho uma parceria de sobrancelha, eu fui nessa parceria, a gente fez a sobrancelha porque eu gostava. E aí eu fiz um vídeo e ele viralizou de novo e o pessoal metendo pau na minha sobrancelha. E eu falando, eu tenho que entender que, assim, é triste, mas a partir do momento que a gente se põe a cara a tapa, a gente tá aberto a tudo, né? E o que acontece? A gente dá o que a gente tem. Então, se a pessoa tá muito frustrada na casa dela, ela tá muito puta, vê algo que tá contra ela ali, tá incomodando ela de algum certo, ela não vai, de algum jeito, ela não vai falar de uma forma caridosamente. Ela vai soltar o que tem dentro dela. Ela vai querer... Despejar ódio. Despejar ódio. Se ela tem autoestima baixa, ela vai querer que você tenha autoestima baixa também. E isso faz parte, entendeu? Tem que entender, infelizmente. É muito sobre quem comenta, né? Então, não dá pra gente levar tanto a ferro e fogo também, porque é o que você falou. Isso faz sentido pra mim, não faz pra você. E tudo bem, porque não tem como a gente pensar igual em todos os aspectos da nossa vida. Só que realmente é que algumas pessoas acham que elas não filtram. Exato. Não filtram nada, né? Tipo, tem que dar uma segurada também no que comenta. Então, e as pessoas, elas realmente querem acabar com você. Eu tive um recém-vídeo que viralizou, que é eu falando sobre tecido. E é o que eu acredito sobre tecido, é o que eu acredito sobre vestir e tal. E aí eu falei que pra mim, roupas que amassam muito não é de fato muito elegante, na minha visão. Já era, porque linho é uma peça que é considerada elegante e ela amassa. Nossa, me chamaram de burra, me chamaram de otária, tipo assim, me xingaram. Mas sabe o que eu fiz? Eu ri. Eu fui nos comentários, aí eu, tipo, você tá brava? KKKK. Porque isso me deu um engajamento. Me deu muitos seguidores, me deu muito engajamento. Então, obviamente que se fosse algo que me machucasse, né, eu não iria estar rindo ali da situação. Eu iria provavelmente desativar as notificações e deixar arder também, porque eu não ia excluir o vídeo, não, porque eu sou dessas. Mas... o pessoal, teve muita gente que falou, nossa, eu concordo com você. Nossa, burra. Já chegava assim, já me esculhambando. E eu entendi que faz parte. Porque na vida a gente não vai concordar. Não existe você postar algo que todo mundo vai ser unânime. Ele vai falar, não, você está certa, concordo com você. Só se você tá literalmente dentro da sua bolha e foi pra 3 pessoas. Sim, aí faz sentido. E eu tenho uma dúvida também muito genuína de como você filtra, tipo, o que você vai falar ou não. Porque isso é uma coisa que sempre me pega. Tipo assim, mas e se eu falar isso aqui? Porque a gente nunca sabe o que você vai falar. Porque as pessoas vão interpretar. E pode... tipo, às vezes você fala uma coisa que você acha que não vai... Tipo, não vai dar nada. Não é relevante. Só que pras pessoas é. E o contrário também. Então, tem alguns pontos que eu fico tipo assim, mano, será que eu falo isso? Porque uma vez que falou, tá falado e tá lá. Então, isso depende muito da criação de conteúdo que você vai fazer, né? Porque tem uma das formas que, inclusive, esse vídeo ele foi criado pra isso, esse último que eu falei da questão do tecido, que é vídeo polêmico. Então, a polêmica, ela te ajuda muito a alavancar também em questão de visibilidade, né? Então, se é um vídeo que eu sei que alguma coisa vai cutucar... Óbvio que não é pra ferir ninguém, não é xingando ninguém, porque isso eu não acredito de... Você falar, esse daqui é horrível, é péssimo. Não, eu falo com uma delicadeza também. Eu falo, não acho que é isso, não acho que é aquilo. Também pra ninguém se ofender, né? Por exemplo, alguém que cria linho vai ver esse vídeo e vai falar, meu Deus, que louca. Mas eu não falei dizendo que será verdade única, absoluta. É realmente uma pessoa ali comentar e discordar. Então, esse conteúdo no intuito de polêmica... Geralmente eu uso algumas palavras-chave ali pra dar essa provocação no público. Não é algo que eu uso muito, mas se eu vejo que meu Instagram tá mais parado, eu falo, não, vou colocar uma polêmicazinha, né? Gerar um debate, né? Mas são polêmicas saudáveis que eu falo, né? Porque foi como eu falei, eu sempre faço de forma respeitosa, porque teve até uma moça que comentou no comentário, ela tá fazendo isso por engajamento. E de certa forma porque esse é o meu trabalho, né? Eu vivo disso, gente. Eu tenho que fazer algum barulho, eu tenho que fazer algum movimento ali com as pessoas. Só que aí eu respondi o comentário dela cuidadosamente falando, eu entendo que a criação de conteúdo é sobre a minha visão de mundo. E se não tá tudo bem pra você, é só não me seguir. Porque tem gente que vai concordar comigo. Tem muitas pessoas parecidas com a gente. E se não é um conteúdo de polêmica, eu tento falar tudo de maneira geral. Sabe? É um pouco difícil, assim, falar sem ser na prática. Mas eu não tento ser...
tão assim... Escolher um lado, né? Isso, eu tento ser imparcial ali, entendeu? Se for um tema muito, né? Alguns temas que a gente escolhe se abster. Então, e pra mim é o que faz mais sentido. Eu faço muito isso com a questão do meu esposo, porque ele é personal. E personal é muito, assim... faz 3 agachamentos por dia que sua bunda vai crescer. Não faça 3 agachamentos por dia, senão sua bunda não vai crescer. Então, quando eu vou fazer essa criação de conteúdo com ele, eu tenho que me basear em fatos, assim, que ele estudou. Eu falo, olha, mas você acredita nisso? Acredito. Você tá disposto a defender isso? Porque tem que ter isso também. Porque nem todo mundo tá disposto a defender o seu ponto de vista. Ah, não tô. Então não faz esse tipo de conteúdo. Vamos partir para outro lado, para outra narrativa. Porque essa questão, eu acho que principalmente da área dele, é complicada, porque o pessoal fala, tem estudo científico, e nem tem. A pessoa pesquisou no Google e deu aquela resposta de, não, vou fazer um conteúdo sobre isso porque é lei. Então, na minha área, eu acho que é um pouco mais tranquila, porque como eu falo mais de moda, sobre... É mais tranquilo, mas na área dele, por exemplo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente atrai muito hate, né? Nicho fitness é polêmico em vários aspectos. Isso é uma coisa até que a gente já comentou bastante entre nós. Tipo assim, que você posta que você tá treinando. E aí as pessoas ficam cobrando. Gente, eu acho um saco isso. Aí eu falei pra Julia, eu não vou mais postar que eu vou pra academia. Porque as pessoas ficam, tipo assim, e aí, não foi treinar? Nossa, mas tá comendo pizza. Tipo, tem uma cobrança. E uma vez eu postei um vídeo fazendo um agachamento e foi um vídeo assim pra instigar comentário. No Reels eu coloquei assim, segunda é dia de quê, meninas? Quadríceps ou glúteos? E aí todo mundo comentou, quadríceps, glúteos, nenhum nem outro, costas. Aí teve um hate que comentou assim, porque eu tava meio gordinha, aí comentou assim, já pensou em treinar abdômen? Aí eu, gente, que raiva, não era esse o foco. Aí tem alguns, por isso que eu perguntei, porque realmente o nicho, tudo que envolve muito fitness, o nicho fitness é um desses, que é tudo muito 8 ou 80. Política, nossa, nem comento, não chega nem perto de comentar. Religião também. E no seu caso, maternidade, você... Sente que a maternidade, eu sinto isso também. Tipo, não dá tela. Mas chupeta. Não sei o que. É um nicho muito... Que você tem que pensar muito em tudo que fala, porque é muito polarizado, né? Tipo, verdade. Escolher as polêmicas que você vai postar, né? Porque... eu vou dar tela ou 0 telas, criança no mato... É muito legal falar desse ponto. Eu gosto muito de falar de maternidade, porque eu não abro muito ela no meu perfil principal, né? Eu abro mais ela no dele, eu falo as coisas que eu acredito, e várias já geraram polêmicas, inclusive. Só que foi o que eu te falei. Eu acreditar no meu ponto de vista e tá disposta a defender ele. Porque, inclusive, já postei coisas sobre tela que as meninas não concordaram. E tá tudo bem. Entendeu? Porque até então o filho é de cada um e vai criar, né? De criar meu filho. Exatamente. E eu não é que eu não sou a favor de telas, eu acho que a tela também é um grande aliado. Por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, só que depende do quê? Do que tá vendo. Por exemplo, essa coisa de deixar no YouTube Shorts lá e deixar passando. Não gosto, não pretendo deixar, porque eu acho que é uma coisa que a gente não consegue filtrar, não sabe do que a criança tá vendo. Ainda mais esses conteúdos de IA que tem hoje, a gente nem sabe o significado por trás. Eu gosto muito do que eu assistia, né? Shrek, essas coisas. Não que sejam o melhor desenho do mundo, porque se a gente vai ver a fundo também tem muita coisa de duplo sentido que eles falam. Mas se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a gente não deixa a nossa criança num quadrado e não apresenta ela pro mundo, né? Porque... Quando eu tava começando essa parte da Jade chegar, a ver telas e tudo mais, eu falei, o que eu vou... não vou dar nenhuma tela pra ela. Tá, mas e o que eu vou fazer pra entreter a criança o dia inteiro? O que eu vou fazer pra gastar a energia dela? O que eu vou fazer pra eu poder cozinhar, por exemplo? Então, eu acho que tudo na medida certa. E o fato de mostrar também... Quando a maternidade, ela passa em cima de você, né? Porque nem todo dia a maternidade, ela é maravilhosa, nananã. Tem dias que eu trabalho demais e aí eu chego com a energia esgotada e eu falo, vai lá pra TV, vai, assiste Shrek 5 vezes. 5 vezes, tá tudo bem, mas só hoje. Você poda essa questão do mostrar, né? Essa, tipo assim, de falar tanto... Eu não mostro tanto no meu pessoal. No daily eu falo mais sobre quando a maternidade, ela passa por cima de mim. Principalmente agora que eu percebi que a Jade tem fãs. Eu nem sabia disso, mas a Jade, ela tem já um público que, tipo, você não mostra ela, já... Cadê a Jade?
quero ver a Jade. Aí eu já fico, eita, meu Deus, que medo. E então, eu procuro mostrar, não o lado ruim da Jade, mas o lado de uma pessoa normal. Porque se eu só mostro aquele lado da criança fofa, da criança bonitinha, arrumada, é engraçado, mas as pessoas também criam uma expectativa em cima disso. De fato, às vezes, de conhecer a sua filha e ela não vai ser a mais simpática do mundo, pronto. Sua filha já é a pior criança do mundo, é uma criança mimada, é uma criança chata. Teve até um episódio que teve agora, as minhas seguidoras falaram muito comigo sobre isso, que eu levei ela no parque uma vez e foi mil maravilhas. Eu não levei brinquedo, porque eu nem sabia que tinha areia lá pra brincar, e ela brincou com o brinquedo dos outros, saiu bonitinha, nananã. Fomos outra vez. Foi tiro, porrada e bomba. Ah, porque queria tacar areia nos outros, e queria isso, e não queria devolver o brinquedo do amigo, e queria tomar água no bebedor, embaixo do bebedor, tomando banho junto. Então, assim, foi uma situação que foi bem cansativa, que eu e o Gabriel, a gente ficou bem estressado, chateado, né? Porque a gente não quer ver nossos filhos fazendo malcriação, né? E aí eu trouxe essa questão do Daily e ela falou, uma seguidora falou, eu gosto de você por causa disso. Você não mostra só o lado bom na maternidade. Quando você tem que deixar a criança te sentindo Shrek 5 vezes no dia, tá tudo bem, é um dia, entendeu? Desde que não seja uma regra, né? Seja uma exceção, tá tudo bem. Porque nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar com a energia lá em cima. E eu gosto de quebrar as expectativas mostrando que a Jade é uma criança normal. Que ela vai ter o seu dia ruim, que ela vai ter... Eu falo quando ela tá de mau humor que ela tá de TPM. Que ela vai ter seus dias de TPM, que ela vai ter seus dias... estressadas, porque ela é uma pessoa e a gente é pessoas que têm isso. Então eu tento quebrar essas expectativas ao máximo, até para as pessoas não criarem uma grande expectativa em cima dela e depois se frustrarem. Importante saber dosar nessa parte. Alguns nichos são mais difíceis, realmente, mas é uma questão de dosar um pouquinho de cada coisa, né? E adorei saber de tudo isso, né, que você compartilhou com a gente e admiro muito a Barbie Profissões, né? Modelo, empresária e tal. E o que a sua carreira te trouxe, assim, mais de conquista que você olha e você fala, isso aqui, tipo assim, coisas que você não imaginava, as maiores conquistas que você vê mesmo das suas profissões. Essa questão da permuta, tem gente que reclama, mas eu sou muito grata também. Não é ela que paga minhas contas, mas ela já evitou muitos boletos de chegarem, né? Eu já até postei um vídeo sobre isso. E essa questão da permuta, através do meu trabalho, da criação de conteúdo, você ganha, por exemplo, minha CNH. Até a reprova eu nem paguei. Eu reprovei uma vez de casa, eu não paguei. Eu saí chorando, saí. Mas é muito dessa questão de saber equilibrar que eu falo, né? Porque a permuta, você vai saber... Você tem que saber trabalhar com ela. Você tem que ver o que compensa, até onde você consegue levar ela. Então, muita coisa eu conquistei através da permuta. Tipo, meu silicone, uma boa parte, não foi toda. Eu gosto de deixar isso bem claro, mas uma boa parte eu consegui pagar na permuta, porque eu queria fazer com um doutor, que eu encalquei com ele e tinha que ser com ele, e foi com ele. Mas através do meu trabalho, eu também consegui um ótimo desconto. É que é tanta coisa, assim. Tem coisas até que eu consigo ter, eu consigo fazer, só que eu não quero, né? Por exemplo, essa questão de harmonização também conseguiria facilmente fazer. Eu faço só o Botox, porque, né, eu sou muito expressiva. Mas essa questão de harmonização eu conseguiria fazer, por exemplo, academia, cabelo... Essa questão de os boletos não chegarem para as coisas comuns do dia a dia me ajuda demais. Então, eu sempre olho por esse lado. Quando eu acho que, nossa, eu não tô onde eu quero chegar, eu falo, caramba, eu não pago academia, eu não pago unha, eu não pago cabelo. Se eu quiser colocar uns cílios, eu posso colocar. Maquiagem, eu não pago. Se eu quiser um ensaio, eu também consigo. Então, eu acho que nessa questão toda, eu acho que já me ofereceram até de limpar a minha casa, acredita? De limpeza, mas aí eu não gosto, porque eu não gosto de misturar muito esse profissional com a minha vida, sabe? Eu gosto do meu cantinho, eu não gosto muito dessas coisas, mas na época foi muito significativa pra mim, foi minha CNH, que aí eu vi que eu tava realmente virando de fato uma influenciadora, porque eu tava ali com 20 mil seguidores, na hora que veio a proposta eu tava me tremendo toda, falando, amor, como assim? Como que eu vou tirar a CNH grátis? E consegui, tirei. Abriu muitas possibilidades. Exatamente. Né? Se mostrar abre muitas possibilidades, inclusive que a gente nem imagina. É verdade. E hoje você, com toda essa bagagem, toda essa experiência como criadora, como empresária, o que você diria agora para uma pessoa que quer se tornar criadora de conteúdo, uma pessoa que quer se tornar empresária?
Eu já começaria dando as caras nos dois juntos. Já mostrando essa questão dos bastidores, porque hoje eu acredito que a criação de conteúdo dessa vida real, bastidor e tal, ela dá muito certo. Se a pessoa já começa mostrando a vida real, se ela não precisa fazer essa transição que eu fiz, por exemplo, de ter que criar um segundo canal, um daily, por exemplo, migrar pro TikTok. Se ela conseguir migrar, de ter essa conexão no perfil principal dela, desse vida real, o caminho é mais fácil. Porque se você já constrói ali a criação de conteúdo junto com a empresa, é muito difícil não dar certo. É só se a pessoa não quiser mesmo. Porque eu acredito, foi o que eu falei várias vezes aqui, que a criação de conteúdo ela tem que ser sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua visão de mundo. É o que eu mais acredito. Então, para quem quer se tornar criador, para quem pensa em realmente levar isso como uma carreira, nunca se perca de vista. Porque, de fato, esse mundo de influenciadores, ele é muito bonito, ele é muito glamuroso e tal, mas é muito fácil de você se perder no personagem, de você transformar numa coisa que você não é, e depois que você vê que você já tá lá, você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Então, é basicamente... E criar muito, gente. Criar muito. Constância, né? Constância, não tem segredo. Sim, eu acho que a gente tem que tirar também um pouco o peso, né? A gente vai mudando ao longo dos anos. Não tem como você... eu tinha 20 anos, agora eu vou fazer 30. Como que eu vou ser a mesma pessoa? Não tem como. Então, tipo, às vezes, quando a gente comenta, fala alguma opinião, tal, se expõe e vem um hate, aí se você for se adequando, aí você vai se perder. Você é um personagem. Porque você vai perdendo o que você acredita e vai se perdendo em si mesmo. Eu vejo muitos criadores quando vão dar uma opinião, por exemplo, eu jamais usaria blazer. Aí depois coloca, opinião válida por 1 ano. Porque pode ser que ano que vem você vai amar blazer e tá tudo bem. É assim que a vida funciona, né? Queria também saber se você tem algum spoiler pra dar pra gente, pros seus seguidores, de alguns projetos futuros seus, tanto o seu quanto da Pibo, se tem novidade vindo aí. A Pibo, a gente tá construindo uma coleção nova, né? A gente acabou de sair de uma live que teve aí mais de 70 vendas. É uma loucura, inclusive, mas já estão todas entregues, graças a Deus. Coleção nova, clássico. E da Laura, eu não posso falar muito, mas é que vem tanta coisa aí, gente, que eu planejo, que eu tenho minhas ideias no meu mundo, no meu estúdio. Mas eu acho que a mais legal que vai ser agora vai ser a reforma. Tô muito ansiosa pra esse novo capítulo, porque vai ser tudo faça você mesmo. Vai ser loucura. Vamos amar acompanhar. Queria agradecer, Laura, por todos os ensinamentos, os insights, as coisas que você compartilhou. Foi incrível ver como você equilibra, né, maternidade, criação de conteúdo, empreendedorismo, e com certeza é uma inspiração para muitas mulheres que te acompanham. Gente, prazer foi todo meu de estar aqui. E se você que está nos assistindo quer se aprofundar mais e se tornar um criador de conteúdo, o link da nossa assinatura vai estar aqui embaixo na descrição. Lá você aprende tudo e a gente descomplica a criação de conteúdo para você crescer e faturar nas redes sociais. Muito obrigada. E fala pra gente, Laura, onde a gente te encontra no Instagram, no TikTok? No Instagram, Laura Pizente, tá? Se tiverem dúvida, pode falar que eu sou letro, P-I-S-E-N-T-I. Pra quem quiser participar do Daily também é Laura Pizente Daily. E no TikTok, Laura Pizente com 2 Is. Então é isso, gente. Segue ela lá, tá tudo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.